E é bom que a gente prestasse bastante atenção, sabe? Porque são pontos importantes. E a gente vai começar em Mateus. Mateus capítulo 27, no versículo 50. Que hoje é o domingo da ressurreição. E vamos falar um pouco sobre isso, amém? Mateus capítulo 27, versículo 50. Vai dizer para a gente assim, ó. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Aqui ele morreu, sexta-feira. Amém? Seguinte. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Aqui é importante a gente falar um pouquinho, porque o véu é o que separava os sacerdotes da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. O tabernáculo, como vocês já estão cansados de ver aqui, aquela parte onde tem um lugar santo e o Santo dos Santos, ali tinha um véu. Só o sumo sacerdote podia ultrapassar aquele véu. Uma vez por ano. E antes disso, ele tinha que se purificar e entrar com a cordinha amarrada na cintura. E esse véu se rasgou do alto a baixo. Geralmente, quando a gente prega sobre isso, a gente fala que foi do alto para baixo, porque foi o próprio Deus que o rasgou. Dando assim ao ser humano, a gente que acredita em Jesus, a oportunidade de entrar nesse lugar santo dos santos. Pastor, o que é entrar no lugar santo dos santos? É entrar na presença de Deus. Antes, para alguém pedir ou querer alguma coisa de Deus, precisava ir ao sacerdote, ao sumo sacerdote. Agora basta você, dentro do teu quarto, em casa, dobrar o teu joelho. E orar, e clamar e pedir. Antes não era assim. Depois do véu ter se rasgado, passou a ser dessa forma. Amém? Versículo seguinte. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. É importante a gente parar para prestar atenção nisso daqui. As pessoas que eram fiéis a Deus, que andavam de acordo com a lei, sabe? Cumpridores das Escrituras, dormiam, quer dizer, estavam mortos, enterrados, sepultados. E aqui diz que eles foram ressuscitados. Só que no versículo seguinte vai mostrar para a gente assim, ó. E saindo dos sepulcros, observe bem, depois da ressurreição dele. Quer dizer, quando Jesus morre, eles ressuscitam. Mas eles só saem do sepulcro depois que Jesus saiu. O primeiro a sair foi Jesus. Amém? O milagre estava acontecendo. E entraram na cidade santa, que é Jerusalém, e apareceram a muitos. Então, aqui está um milagre muito importante que a gente precisa entender. Porque hoje é o domingo da ressurreição. E Jesus falou para eles: é necessário que o Filho do Homem sofra, padeça na mão dos escribas, na mão dos fariseus, dos saduceus, e morra, mas só ao terceiro dia ele ressuscitará. Só que muitas das vezes Jesus falava e caía no esquecimento dos discípulos e do povo inteiro.
E isso acontece nos dias de hoje ainda mais. Porque lá eles estavam diante do Messias. Mas para mim e para você, a história está contada. Para eles, elas estavam acontecendo. É muito complicado você estar vivenciando. É muito complicado e muito diferente de você, depois que vivenciou, você contar. Quando você vivencia, você chora, você sofre, aparecem alguns pensamentos ruins, mas depois que está tudo já executado, já aconteceu, dependendo do resultado que você teve, você conta até sorrindo. Então, hoje a gente tem muito mais facilidade aqui, porque a gente conhece a história. Mas muitas, ou quase tudo que Jesus fez, os discípulos nunca tinham visto. É complicado. Eu não critico eles. Mas eu e você não podemos cair no erro deles. Porque eles esqueceram. Eles só foram lembrar depois que aconteceu. Ah, o mestre disse que ele ressuscitaria. Mas antes, a Bíblia vai mostrar para a gente que eles estavam tristes. Pedro até quis voltar a ser pescador. Está lá no João capítulo 21. 2 andavam no caminho de Emaús. Estavam completamente para baixo, destruídos, porque Jesus havia morrido. E eu e você precisamos entender que as Escrituras, elas são verdadeiras, e aquilo que ela ensina para a gente é verdade e vai acontecer. E a promessa que nós aguardamos é a segunda vinda de Jesus. Quando ele virá, e a gente vai pregar, a gente vai ver isso aqui hoje, para resgatar a sua igreja, aquelas pessoas que são firmes, que são fiéis, que acreditam verdadeiramente. E no mundo espiritual, você só demonstra que acredita verdadeiramente quando você vive de acordo com o que você aprende. Porque se você vem à igreja, se você louva, se você faz a obra, se você é pastor, é obreiro, é presbítero, mas não faz como as Escrituras ensinam, isso não adianta absolutamente nada se tratando de salvação. Quando se trata de ser ressuscitado, ser resgatado. Amém? Nós precisamos entender isso. Que para que a gente possa desfrutar do que a Bíblia nos ensina, é preciso a gente seguir a orientação que ela nos dá. Amém, pessoal? Efésios capítulo 4, versículo 9, vai mostrar para a gente o sábado. Ó, ora, ele subiu, que é senão também antes tinha o quê? Descido às partes mais baixas da terra. Então diz a Bíblia que na sexta-feira Jesus Cristo foi crucificado, Jesus morreu, e no sábado, que a gente chama de sábado de aleluia, onde as pessoas malham o Judas, Jesus desce na mais profundeza, nas partes mais baixas da terra. E o que ele faz? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, vai mostrar para a gente o que ele foi fazer lá nas partes mais baixas. Ó, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo, olha agora, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Versículo seguinte: os quais em outro tempo
foram rebeldes. Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas. Então Jesus, no sábado, que a gente chama de sábado de aleluia, ele estava pregando aos espíritos que estavam em prisão. Então, Deus está mostrando para a gente que quando Noé estava construindo a arca durante 100 anos, alguns dizem que são 120, e ele pregava dizendo que iria chover, que iria ter um dilúvio, e que quem não tivesse dentro daquela arca iria morrer. E as pessoas pensaram que ele estava perdendo o juízo. Estavam julgando ele como uma pessoa perturbada e morreram afogados. Morreram. Crianças, adultos, animais. Só salvaram 8 pessoas. Mas diz a Bíblia que quando Jesus morreu na cruz, ele foi lá na mais profundeza das terras e pregou para as pessoas que foram rebeldes. Aqui está dizendo que Deus foi longânimo durante 120 anos, esperando aquele povo se converter. Ou melhor, acreditar e entrar na arca. Mas eles foram rebeldes e morreram afogados. Morreram. Mas a Bíblia está dizendo que Deus deu oportunidade para eles. Deus deu oportunidade para eles. Todas as pessoas que viveram antes de Noé, significa lá de Adão até a Noé, Deus deu oportunidade para eles se arrependerem. Ele prega para aquelas pessoas. Importante isso que você está aprendendo. No dilúvio as pessoas se perderam? Naquele momento, sim. Por quê? Porque não creram. A Bíblia vai mostrar para a gente, hoje a gente não vai se aprofundar nisso, mas vamos fazer aqui uma analogia, uma comparação. Noé estava construindo o barco. Durante 100 anos ele pregou. Vai chover, vai ter inundação. Quem estiver dentro desse barco vai estar salvo, quem não tiver vai morrer. Alguém acreditou? Não. Morreram? Sim. Se perderam? Volta ao versículo 19. E eles ficaram aonde? Prisão espiritual. Estavam presos. Amém? A analogia que a gente vai fazer agora. Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou e a gente está aqui, 2026 anos. A palavra é pregada, é anunciada, só que ao invés de anunciar que vai cair um dilúvio, a gente anuncia que Jesus vai voltar. É o mesmo processo. É o mesmo processo. Só que se você parar para analisar, essas pessoas aqui tiveram uma oportunidade. Não creram. Tiveram oportunidade. Eu e você estamos tendo essa oportunidade. Se a gente não crê, a gente pode ficar aqui quando Jesus voltar. E, de acordo com as Escrituras, se Jesus voltar hoje e a gente não subir, a gente ainda vai ter uma oportunidade. Que a Bíblia fala sobre o período da grande tribulação. Vai haver salvação nesse período da grande tribulação? Vai ou não vai? Vai. Só que a igreja vai ser retirada. Então vamos supor aqui que você aceita, não está vivendo a vida errada e Jesus volta hoje. Você vai ou vai ficar? Hein? Você vai ficar ou vai subir? Você vai ficar. Você vai ficar.
Só que você vai ficar e a igreja vai ser retirada. Mas você ouviu a palavra, você presenciou Jesus voltando, então você crê, você acredita em Jesus. Então você vai ser salvo. Mas aí diz que vai durar 1000 anos. Depois que você partir, morrer, aquelas pessoas que estão vivendo no momento que ele voltar também morrerem, vai passar ali 30, 40, 50 anos. A incredulidade vai ser tremenda. Vai ser igual muitas pessoas são aí hoje. Elas não vão subir. Olha o que diz o Apocalipse 7, versículo 14. Para dizer que muita gente vai ser salva no período da tribulação. Ó. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do... Então, uma multidão vai chegar lá depois do período de grande tribulação. O que eu trouxe você aqui hoje, nesse Apocalipse 7, é para você sair daqui hoje com a consciência de que todo ser humano, desde Adão até depois na grande tribulação, vai ter tido a oportunidade de ter sabido, ouvido de Jesus. Alguns até viram. Deus é um Deus justo. Não há um ser humano sequer que vai passar a eternidade no lago que arde com fogo e enxofre por não ter sabido, não ter ouvido e não ter tido a oportunidade. Amém? O que a gente não tem escrito, pelo menos eu ainda não achei na Bíblia, é o que vai acontecer com as pessoas que hoje estão aqui nesse mundo, que ouvem a palavra, não crê e estão morrendo. Porque a Bíblia vai dizer para a gente que quem vai ressuscitar quando Jesus voltar são os que creem nele. E quem será arrebatado são os que, quando ele voltar, estiver firme com ele. E essas pessoas que estão lá fora hoje, eu não sei o que vai acontecer com eles. Pastor, o senhor não sabe? Por enquanto, não. Então, se você hoje está no pecado e morre, eu não sei o que vai acontecer com você. Se vai ter algum processo de Deus para resgatar ou não. Porque a Bíblia não diz isso para a gente. E se a Bíblia não diz, é melhor a gente não arriscar. Amém? 1 de Pedro 3, a gente acabou de ver, não é isso? Marcos capítulo 1. Versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vai passando, Matias. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua, o qual preparará o teu. Quem é esse? João Batista. João Batista preparou o caminho. Nós sabemos disso. E ele sofreu. E nós também passamos por lutas. E a Bíblia vai dizer para a gente que a gente não pode ou não deveria se incomodar muito, porque todos passam também por essa luta. Eu ontem até mandei pro nosso grupo. Amém? Deixa eu só procurar aqui uma coisinha que eu estou achando, para a gente poder... Marcos capítulo 16, versículo 1. Vai mais dentro do que a gente está falando aqui. E passado sábado, ó,
Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, qual o primeiro dia da semana? Domingo. Foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida e era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde puseram. Então, isso aqui, gente, é importante porque tem muitos ensinamentos aqui. E um dos ensinamentos que aqui tem é o motivo do evangélico buscar a Deus no domingo. Domingo é considerado o dia do Senhor. Mas para muita gente, o dia do Senhor é o sábado. E existe uma crítica muito grande aos evangélicos por buscar Deus no domingo, porque quem instituiu esse domingo para ser o dia do Senhor foram os romanos. Foram os romanos. Porque em Roma costumava-se cultuar o sol no domingo. No domingo costumava-se cultuar o sol, Deus Sol. E aí, numa reunião entre os líderes da igreja, que a teologia chama de concílio, ali foi estipulado que o dia da igreja adorar e buscar Deus seria no domingo, por motivo de ser o domingo o dia da ressurreição. Entendeu? Por que a igreja busca Deus e tem os seus cultos de adoração e é considerado o dia do Senhor no domingo? É por conta da ressurreição de Jesus ter sido no domingo. Ali diz que as mulheres foram lá para passar um unguento, era comum, até o terceiro dia, passar, porque depois do terceiro dia não podia mais os judeus se aproximar de um corpo morto. Por isso o espanto quando Lázaro ressuscitou no quarto dia. E Marta disse: mas já fazem 4 dias. O espanto todo é esse. Até o terceiro dia, o judeu podia chegar perto para poder passar o óleo, os azeites, os perfumes. E depois era proibido de se aproximar. Até nas guerras. Quando a Bíblia vai dizer para a gente que os despojos só podiam ser retirados dos soldados mortos até o terceiro dia. E em alguns pontos da Bíblia mostra que muita coisa ainda ficou para trás por ter se passado 3 dias. Então, o terceiro dia foram lá para poder passar os ungüentos. Era costume da época, sabe? Até Jesus, quando a mulher Maria jogou azeite no pé dele, o perfume, o nardo no pé dele, ele falou que ela tinha feito isso que essas mulheres foram fazer. Ele sabia que não ia dar tempo, que quando elas fossem lá para fazer isso, ele já não estaria mais lá. Aí, o terceiro dia, Jesus ressuscita. E a Bíblia vai mostrar para a gente que ele aparece. Ele aparece para os discípulos dele. Ele aparece para muitas pessoas. Amém? Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, vai dizer para a gente uma coisa interessante. Ó. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dormem. Ó, primícia, primeiro.
Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. E depois, os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus, a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e potestade e força. Se você parar para prestar atenção, o nosso Deus está dizendo para a gente que primeiro Jesus ressuscitou. Depois os que dormem, quer dizer, diz a Bíblia que nós não morreremos, nós dormiremos. Dormiremos. Então, quando a Bíblia fala dorme, está falando da morte para a gente. E o Paulo, ele fala uma coisa muito importante, porque ele pede para que a gente não seja ignorante quanto a isso. Rogo que não sejais ignorante quanto aos que dormem, ele fala. Porque a gente sofre muito com a perda de alguém. Uma certa ocasião, tinha uma família que elas eram evangélicas, mas tinha uma filha que não era. E a mãe morreu. A filha que era evangélica, que ia para a igreja com a mãe, ficou desesperada. Era muito mais próxima do que a outra, sabe? Quanto mais próximo, mais sofre. E ela faltava arrancar os cabelos. Chegou a desmaiar e tudo. E a outra que não era evangélica é quem estava forte ali. A gente diz que a ficha ainda não tinha caído. É que estava dando todo o suporte. Que organizou tudo, os preparativos do sepultamento. E que também estava confortando a irmã que era crente. Aí o pastor que foi lá fazer a cerimônia do velório, conversando com essa filha, ela disse, mas para que eu vou para a igreja? Para ficar igual a minha irmã? Olha como que ela está desesperada. Eu, que não sou evangélica, tenho que estar dando suporte para ela. Que resposta ela deu? Paulo diz, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Não diz aos que dormem, diz quanto aos que não têm esperança. Nós não podemos ser ignorantes, quer dizer, não pode faltar conhecimento em nós. A nossa vida está escondida com Cristo. O nosso corpo terreno, ele vai se desfazer. Mas a Bíblia diz que nós vamos receber de Deus um corpo glorificado. Um corpo vivo. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Vai dizer para a gente, ó. 1 Tessalonicenses 4, 13. Ali diz assim, ó. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, se você é uma pessoa de Jesus, e você, sabe, conhece outra que também é de Jesus, diz a Bíblia que você não pode se entristecer, sabe? Ó, claro, nós somos seres humanos. Você vai perder um parente, você vai ficar triste. Mas que a tua certeza de que aquela pessoa só mesmo fez uma, sabe, uma passagem. Que ela saiu desse mundo malvado, cruel, para um mundo espiritual ao lado de Deus. Que ela está num lugar muito melhor. Às vezes a gente fala, pelo menos parou de sofrer, foi para um lugar melhor. Isso é muito verdade. Isso é muito verdade.
Isso é muito verdade. Então aqui está dizendo que os que não têm esperança ficam desesperados. Mas os que são de Jesus, que são irmãos, ó, não pode ficar ignorante quanto a isso. Já está dormindo, esperando a Jesus voltar, para que Jesus possa ressuscitar. Amém? Vem umas perguntas. Ah, só vai para o céu quando Jesus voltar ou já morre e vai para o céu? A Bíblia traz para a gente entendimentos que dá para os dois lados. Entendeu? Eu prefiro acreditar que a gente parte desse mundo e vai para o céu, está na mão de Jesus. Amém, pessoal? Mas a Bíblia vai dizer para a gente que ele vai ressuscitar no último dia. Que quando ele voltar, os que dormem terão ressuscitado primeiro. Dá a entender também que a gente vai ficar esperando o dia da volta dele. Mas você já dormiu uma noite de sono tranquila, sem acordar? Já? Já tomou um ansiolítico daquele bem forte e apagou 2, 3 dias? Hein? Alguém aqui já fez isso? Você sentiu a hora passar? Por isso a Bíblia fala que dorme. É como se tivesse uma noite de sono. A gente que está aqui vivo, que passa 1 ano, 10 anos, meu pai tem 40 que morreu, mas para ele é um piscar de olhos. Deus está no controle de todas as coisas. Amém, pessoal? Ali em 1 Coríntios 15, versículo 47, vai ensinar para a gente uma coisa interessante. Ó. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem é o quê? Está falando de Adão. O primeiro homem é o Adão e o segundo está falando de Jesus. É do céu. 48. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual os celestiais? Celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do... Você entendeu o que está dizendo ali? Assim como trazemos a imagem do terreno, é a pessoa mundana. Traremos a imagem do celestial, é a pessoa que se converteu. Então, quem se converte precisa trazer a imagem de Cristo. Por isso a Bíblia fala que nós somos representantes dele. Fala que nós temos a mente dele e fala que nós faremos as coisas que ele faz, ou que ele fez. Então, eu e você precisamos ser a imagem de Jesus, o representante de Cristo. Amém, pessoal? Seguinte. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino, nem a corrupção herda a incorrupção. Então, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Por isso, o nosso corpo é desfeito. O nosso corpo é desfeito. A Bíblia fala que do pó ele veio, ao pó ele voltará. O nosso verdadeiro ser é espiritual. Nós somos seres espirituais. Você não é isso que você olha no espelho. O que você olha no espelho é a tua carne, é o teu corpo. É onde você mora. É onde você mora. Amém? O verdadeiro ser está lá dentro de nós. O ser humano, ele nunca vai morrer, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nunca vamos desaparecer do sistema. Nós só vamos trocar de lugar. Amém, pessoal? 1 de João, capítulo 3, versículo 2, vai dizer para a gente assim, ó. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar,
seremos o quê? Semelhantes a ele. Porque assim como ele é, o veremos. Olha que coisa interessante. Diz a Bíblia que nós vamos receber um corpo glorificado e que esse corpo glorificado será idêntico ao corpo de Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 20 vai falar isso pra gente. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus. A nossa cidade está onde, pessoal? Onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si. Então, Jesus vai transformar o nosso corpo num corpo glorificado, num corpo glorioso. Um corpo igualzinho ao dele. Igualzinho ao dele. Eu separei aqui alguns pontos aqui, em Lucas capítulo 24, versículo 39, vai dizer pra gente assim, quer ver, ó? Vede as minhas mãos. Aqui Jesus está ressuscitado. Ele entra diante de um quarto, dentro de um quarto, onde ali estão os discípulos. E ele está mostrando, ó, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Amém? Aqui está mostrando para a gente que o corpo de Jesus ele tem um tipo lá de carne, mas não é a nossa mesma carne aqui. E que também tem ossos. Interessante isso, né? Muito interessante. Vai falar para a gente também que em João capítulo 20, versículo 19, João 20, 19, olha lá. Chegada, pois, a tarde, primeiro dia da semana, cerradas as portas, porque a porta estava fechada, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe, Pai, seja convosco. Quer dizer, ele entra dentro do quarto onde eles estavam com as portas fechadas. Quer dizer, ele ultrapassou as paredes. É o corpo glorificado. Estou mostrando para você como que é o corpo glorificado. É um corpo parecido com o nosso? Pode ser parecido com o nosso. Só que ele vai, sabe, não tem sujeira nele, não tem incorrupção. Ele vai ultrapassar paredes e também vai se alimentar, sabia? Que nós vamos comer lá nos céus. Sabiam disso ou não? Lucas 24, 41. Para a gente encerrar por hoje. E não crendo eles, ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes, tende aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Nós vamos comer. Nós vamos viver uma vida muito melhor. Amém? Comer faz parte da nossa vida e sempre será assim. Então vamos acreditar que Jesus, ele disse que ia voltar. E ele vai voltar. Então, se nós não acreditarmos nisso, a gente vai acabar cedendo ao pecado, deixando o inimigo atrapalhar nossa comunhão com ele. Amém? Vamos comer um pedaço de pão hoje, tipo o pão da Santa Ceia. E esse pão, ele é um pão sem fermento. Cadê meus obreiros, hein? É um pão sem fermento, sabe?
é porque a Bíblia vai dizer para a gente que Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. E que ele é a nossa Páscoa. Cleide, me ajuda, por favor, com os obreiros. Eu não sei onde eles estão. Realmente eu não sei onde eles foram parar. Pega o pão. É triste. Vamos ficar de pé? Vamos cantar um louvor? Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, pode receber o pãozinho enquanto você vai louvando. E em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver.